Obrigado pela apresentação, obrigado pela organização do evento, a todo mundo que fez isso aqui ser possível, todo mundo está aqui hoje, amigos antigos que vieram só para vir aqui, só para presenciar esse evento. E ao mesmo tempo eu queria começar, na verdade, já fazendo desculpas, pedindo desculpas para vocês, porque eu não sou um filósofo e a minha palestra é exclusivamente sobre esse assunto. Na verdade, tem muito a ver com o que eu vou falar, inclusive, né? O fato de uma pessoa que não faz filosofia estar falando sobre isso, falando sobre o iluminismo especificamente, né? Porque o iluminismo tem muito a ver com essa ideia de quebrar as correntes da dependência, né? Que a gente tem das nossas limitações e usar a razão para esse fim, né? Eu também fiz uma outra separação mais pragmática dessa palestra, que está separada em conteúdo teórico. Em seguida, a gente vai fazer uma série de debates sugeridos. Eu vou sugerir perguntas para vocês a respeito de temas que são polêmicos e conhecidos. Assim, a gente sabe, todo mundo pelo menos já teve uma passagem a respeito disso, principalmente quem está no grupo da UFSC, quem se envolve com política de qualquer forma, né? E depois a gente faz as nossas perguntas, vocês podem estar à vontade de sugerir novas perguntas. Provavelmente vai ser uma palestra um pouco diferente do que a gente viu aqui agora, mas eu fico feliz que dialogue bastante com o que a Renata e o Bruno falaram, porque é tudo um pouquinho de liberalismo, mas ao mesmo tempo são pensadores, né? São filósofos, são pessoas que argumentam o ponto delas de forma técnica, de forma responsável, e eu quero que vocês nutram um pouco disso também e entendam que qualquer um pode fazer isso. Não é só porque você não é um filósofo, não é só porque você não é formado em um certo curso que você pode deixar de se aventurar nessas coisas. Mas de qualquer forma, eu peço desculpas, porque se você for um filósofo e estiver acompanhando a minha palestra, saiba que eu não tenho pretensões de ser mais do que simplesmente introdutório nesses temas, todos. Bom, vamos passar aí, por favor. Qual é a problematização dessa palestra, né? Qualquer razão vai ser. A gente sabe que o pensamento político ele existe. As pessoas simplesmente são políticas, elas convivem, elas estão no meio em que elas precisam defender o que é delas, defender o que elas acreditam que é certo e ao mesmo tempo agir, e agir inevitavelmente gera contrapartidas políticas e tudo isso desencadeia numa necessidade de compreensão da sociedade, da ciência, de formas diversas, e por isso a gente precisa entender que essas coisas vieram do passado para agora, não de forma espontânea, as coisas não são por acaso, as pessoas pensam de formas diferentes porque elas têm bons motivos para isso, e cabe a quem tem uma responsabilidade de entender a si mesmo, de entender o mundo, entender de onde que veio, qual que é a origem, né, dessa história toda. Bom, a opinião política muitas vezes é confundida com palpites, né? Eu acho que as coisas não deveriam ser assim, eu acho que deveriam ser de outro jeito. Mas, poxa, é pouco sofisticado isso, né? É pouco explicativo, não me oferece muita coisa. Às vezes a gente acha que argumentar é defender algo, mas na verdade argumentar é dar uma razão para a gente defender aquele algo. É você oferecer uma explicação pela qual a sua posição está ali. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai tentar entender as razões para todo mundo que participa da política hoje em dia, para a maior parte pelo menos, ou pelo menos os que eu vou citar aqui, entender de onde que veio essas coisas todas e por que a gente precisa respeitar o debate e ao mesmo tempo criar o compromisso de fazer isso por nós mesmos, cada um de nós. Pode passar, por favor. Bom, eu vou começar com talvez o mais polêmico, o mais complicado talvez também, que é Hegel. E é o mais provocativo para quem parte de um individualismo metodológico como filosofia, como premissa inicial aí de forma de compreender o mundo, né? de partir do ponto de vista do indivíduo. Né? Quem que foi Hegel? Hegel foi um cara muito influente, antes de qualquer coisa. A gente pode dizer que ele estava errado em algumas coisas, pode dizer que não é falseável. Isso é uma crítica muito contundente na própria filosofia a respeito dele. Né? A gente pode dizer que ele pecou pelo polilogismo, mas talvez a proposta dele nem fosse essa. Ele não queria oferecer um arcabouço lógico, axiomático de filosofia. Ele queria oferecer uma outra coisa, né? Que na verdade ela surge de um contraponto ao próprio iluminismo.
Hegel, ele acreditava que a individualidade das pessoas surgia através de inter-relações dela com o meio, né? Eu desafio qualquer um de vocês aqui a tentar falar de uma característica de vocês que não tenha a ver com algo que você esteja contrastando com o meio que vocês vivem, né? Tentem, por exemplo, imaginar o que significa ter consciência, né? A consciência é sempre de algo, ela é sempre de alguma coisa. Eu tenho consciência de que isso aqui é um pedestal. Enfim, são coisas que exigem uma inter-relação para existir, e Hegel justifica essa teoria de necessidade de inter-relação com uma teoria de que o indivíduo ele só se sente presente, existente, consciente na inter-relação. Então ele precisa se relacionar, e se relacionar é o quê? É participar da política, é participar do processo histórico dialético, né? É participar daquilo que molda a estrutura social que a gente vive, é de entender que a gente está inserido na sociedade muito antes da gente se entender, a gente já está lá, a gente já foi incluído naquilo, né? Pode parecer um pouco abstrato demais. Hegel, inclusive, também foi acusado diversas vezes de obscurantismo, porque a escrita dele era complicada, mas enfim, tecnicalidades de lado, ele foi muito influente, e é muito importante que a gente entenda que essa ideia de processo dialético no historicismo, que influenciou o historicismo alemão, que vem de Hegel, é muito importante e quebra completamente com a ideia de uma individualidade, de uma coisa espontânea que surge do indivíduo, talvez dos direitos naturais, que a gente gosta de falar muito, né? Enfim, não defendendo o que ele disse, mas simplesmente expondo isso como fato de que ele foi, de fato, muito persuasivo e foi a base para toda a filosofia que critica hoje em dia o liberalismo, na maior parte das vezes. Marx, a gente tem o materialismo dialético, enfim, só citando alguns exemplos. Uma frase muito ilustrativa dessa ideia de crítica do indivíduo do Hegel é essa, né? O que quer que aconteça, cada indivíduo é sempre filho de sua época. Portanto, a filosofia é a sua época tal como apreendida pelo pensamento. É tão absurdo que a filosofia pode transcender sua realidade contemporânea, quanto imaginar que o indivíduo pode superar seu tempo, saltar sobre rodas. O que significa saltar sobre rodas, né? Rhodes foi uma estátua na antiga Grécia, enorme, que representava um colosso e levou 10 anos para ser construído. Na época era um monumento, né? Uma coisa simbólica, mostrava que o ser humano não era capaz de fazer aquilo sozinho. Ele precisava de muitas pessoas, um trabalho árduo, um coletivo, para conseguir gerar aquilo ali. E não era possível saltar sozinho, uma pessoa sozinha jamais não seria tão grandiosa quanto Rhodes. Enfim, pode passar por aí. Outra questão também, que a gente se pergunta talvez muito pouco, ou pelo menos eu percebo, a gente não discute muito bem as definições concretas de esquerda ou direita, né? A gente está sempre dizendo, esse é de esquerda, esse é de direita, a gente entende que certos comportamentos são de esquerda porque as pessoas estão envolvidas num grupo específico de pessoas que se dizem de esquerda. Mas o que são pensamentos ideais de esquerda de fato? O que são ideais de direita de fato? Então, Hegel também é um pouco... ele é oportuno nesse sentido, porque ele ajuda a gente a entender um pouco do pensamento, dessa discrepância, né? A Fenomenologia do Espírito, que foi a obra, talvez o magnum opus dele, né? Também a Filosofia do Direito, enfim, são obras importantes que influenciaram no pensamento hegeliano e também no futuro pensamento de esquerda-direita, né? Muito mais importante, talvez, do que boa parte disso que eu coloquei aqui no slide, que é a ideia de esquerda-direita como aqueles que defendem a monarquia, aqueles que defendem o conservadorismo, as ideias imortais, né? Hegel era um pouquinho mais do que isso. Hegel ele influenciou essas pessoas a fazerem parte do Estado e a criar um corpo teórico e coletivo que fazia parte da estrutura social, do processo histórico. Pode passar, por favor. Bom, nessa subdivisão, né, você tem dois grupos aí, que são os jovens hegelianos, também são conhecidos como os hegelianos de esquerda, que correlacionam muito bem com a ideia que a gente tem de esquerda atualmente, né, que ela é menos definida, mas ao mesmo tempo ela aqui ela é bem concreta, né? Os jovens hegelianos são exatamente aqueles que pensavam que o processo dialético precisava ser acelerado, né? O que é o processo dialético? Ele precisa estar em constante mudança, ele precisa estar sempre acelerando, mudando, porque mudar é sempre progresso, né? E as contradições, a antítese e a tese precisam estar sempre
em um fluxo e trazendo para o mundo informações, inserindo pessoas nele, e aí isso é tudo feito através do Estado. E dessa forma, o pensamento de esquerda achava que as ideias imortais, a ideia de religião, era uma coisa muito pecaminosa nesse sentido. Ela atrapalhava muito o processo dialético, porque ela trazia noções de um Deus muito poderoso, de um ser que é eterno, atemporal, e é justamente aquilo que a esquerda quer quebrar. O que é ser esquerda? É justamente mudança, é desejar mudança, é desejar progresso, talvez, num sentido bem, talvez até irrelevante para eles. Eles querem que as coisas mudem, porque não importa para onde, não importa para o que exatamente seja, contanto que o progresso exista. Bom, e o que são os velhos hegelianos, que também são conhecidos como os hegelianos de direita? São a antítese disso, né? São aqueles que acreditam que o processo dialético histórico existe? Existe, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele é os hegelianos de direita entendem que a imortalidade das ideias ela também está presente na obra de Hegel, e, ao mesmo tempo, ela é importante e exige uma precaução, digamos assim. E daí vem o conservadorismo, né? Vem a ideia de vamos tomar muito cuidado com o que a gente vai decidir fazer, porque não é qualquer mudança que importa de fato. Né? E é uma coisa que eu acho que é bastante recorrente, eu penso numa pessoa de direita e você pensar numa pessoa conservadora. Pode passar. Bom, vamos falar então do iluminismo de verdade agora. O iluminismo foi a era da razão, né, que a gente gosta de chamar. Por que isso? Bom, ela contrasta muito bem com a era das trevas, por isso o iluminismo, porque a época medieval foi uma época de muitas guerras, época de reestruturação do Estado de direito, de reestruturação do pensamento, de reestruturação da ideia de indivíduo como um todo. E todo esse processo foi feito através da razão, da filosofia, dos avanços da matemática, da ciência e da separação principalmente da religião, da teologia, da filosofia e da ciência, né? Então, a gente entende aqui que o iluminismo, na verdade, é uma emancipação do status quo e de uma individualização do pensamento, né? Uma coisa muito que vem à nossa mente logo é o liberalismo ser muito dessa forma, né? De ser um indivíduo que se autodetermina e que se entende como o dono de si mesmo, né? Então, é exatamente isso que o iluminismo também entendia pelo indivíduo, e isso foi muito recorrente durante o pensamento do iluminismo em si. Não foi 100%, a gente tem casos como Rousseau, a gente tem casos como Thomas Hobbes, mas ao mesmo tempo a gente entende que quem venceu, quem terminou o iluminismo foi um pensamento mais liberal e individualista. Bom, pode passar. Então, o que é a estrutura do pensamento lógico iluminista? Então, eu sei que são diversos iluministas, eu tenho uma lista aí absurda deles, a gente estuda o ensino médio, talvez uns 5 ou 6, e de forma muito grande, assim, muito assim, não é técnica, não é interessante. Eu achei muito mais vantajoso a gente falar de filósofos que a gente basicamente quase ninguém conhece. Então, eu vou falar de David Hume, a gente não, assim, pode ser que alguns conheçam, mas não tão a fundo. Sempre que eu penso em David Hume foi um cético, eu lembro da regressão cética, né? O que é a regressão cética? A regressão cética é como se fosse aquela criança que a gente conhece, que vive perguntando por quê pro pai. Pai, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que as coisas são do jeito que são? Por quê? E o cético é exatamente isso, é um cara que pergunta muito mais do que responde, não está preocupado com a resposta, não está preocupado com, talvez, com conhecer, ele está preocupado com perguntar mesmo, ele quer desafiar. Então, vou fazer um exercício mental aí, uma ideia de... Imagine um pai que precisa convencer o filho dele a ir para o colégio. E aí o filho pergunta para ele, mas pai, por que eu tenho que ir para o colégio? Eu não quero ir para o colégio amanhã. Me dá um bom motivo para ir para o colégio. E aí o pai provavelmente diz para ele assim, mas filho, todas as crianças vão para o colégio. Todas elas. Se você pegar a maior parte, 99%, a maior parte das crianças vão para o colégio. E aí a criança, se ela talvez fosse David Hume, né? Ela poderia pensar o seguinte, responder para ele, pai, por que todas as crianças irem para o colégio, qual que é a ligação lógica desse fato com o fato de eu dever ir para o colégio ao mesmo tempo, né? E essa noção de diferença entre ser e dever,
ela é muito famosa na filosofia. Ela basicamente separou a ideia de moral e ciência, e até hoje ela é muito em voga. Ela talvez seja um pouquinho comprometida com o pensamento hegeliano, mas ao mesmo tempo ela é compreendida como uma noção muito básica do pensamento do epistemólogo, né, que é o cara que entende a teoria do conhecimento. Bom, então, essa ideia que Hume deu, ela trouxe uma inquietação muito grande na filosofia. Né? Muitos filósofos tentaram então dar uma resposta, mas não é possível que você não possa justificar o comportamento moral. Né? Como é que você faz para justificar então se você não faz descrevendo as coisas como elas devem ser? E aí a gente tem Immanuel Kant que vai oferecer uma resposta para isso, que talvez seja oportuno para a gente conhecer. Bom, Kant, ele reconhece que talvez as coisas serem como são, não são razão suficiente para elas serem. Né? Você dizer que uma pessoa deve fazer algo porque todo mundo faz, não é uma boa razão, não é suficiente, não segue por lógica mesmo. Mas ao mesmo tempo, toda vez que a gente justifica uma necessidade de um comportamento, a gente entende que o indivíduo precisa ser autônomo para isso. Ele precisa ter essa opção, ele tem que ter a capacidade de escolher. Né? E como é que a gente define isso? Né? Você chega para alguém e fala, poxa, é errado, você deveria parar de respirar, eu acho. Você deveria parar você deveria ignorar a lei da gravidade. Quem faz isso é absurdo, não faz nenhum sentido. Né? A gente simplesmente entende que as pessoas não têm escolha de ignorar a lei da gravidade, as pessoas não têm escolha de não respirar, elas precisam respirar para sobreviver e elas só conseguem fazer isso, só conseguem pensar, só conseguem decidir se elas respiram. Então, ele... Pode voltar, por favor? Então, ele entende e ele define aqui que toda moral, o comportamento moral, ele existe através de uma ideia de escolha. E por isso autonomia, e por isso o dever implica em poder, que é essa frase que está meio ilustrativa para a gente. Pode passar. Bom, então Kant entende que existe essa separação mesmo. Ele aceita a separação de Hume, mas ao mesmo tempo ele oferece para as pessoas uma forma de se pensar, uma estrutura de pensamento que divide a moralidade do que ele chama de razão pura, que é a razão da ciência, é a epistemologia, é descrever as coisas como elas são de fato, de forma fria, não dar um julgamento de valor para algo. Né? O fato de ele estar usando uma camisa cinza não significa que isso seja ruim, bom, não é nada, só um fato. Está vestido de camisa cinza, isso não tem nada a ver com o que eu acho que é certo ou errado fazer. E ao mesmo tempo ele separa da razão prática, que é o que ele chama justamente de julgamento moral. E aqui, assim, a minha palestra vai permear essa separação ao longo de toda a parte prática dela, e eu vou mostrar para vocês mais tarde como é que isso se aplica de fato, como que funciona, né, a gente pensar através dessa separação. Pode passar, por favor. Bom, a gente tem então agora algumas escolas de moral que eu vou falar antes de a gente começar a falar dessa separação. Né? Como eu disse, eu vou fazer primeiro um embasamento teórico completo, depois a gente vai começar a falar da parte prática e como é que a gente aplica tudo isso. Bom, a Ética das Virtudes é talvez a escola mais primitiva de filosofia moral que a gente conheça. Né? Ela data de antes dos antigos, mas foi talvez nos antigos que ela se popularizou mais, né? Com escritos de Aristóteles, talvez. Enfim, por que ela vale ser mencionada? Porque a gente quase nunca consegue fazer julgamentos morais sem falar de virtudes. Né? A gente não consegue definir caráter sem falar de virtudes, a gente não consegue classificar hábitos sem falar de virtudes. Né? Então, o que são atitudes, hábitos virtuosos? Né? Por exemplo, honestidade, né? Que é o hábito de dizer a verdade, é o hábito de ser sincero, é o hábito de ser honesto. Temperança, né? Que pode ser que muita gente não conheça, mas é o hábito de você ser ponderado, de você ser razoável, de você saber não exagerar, né? Entender a diferença entre o exagero e o bom, o ótimo. E você tem ao mesmo tempo exemplos muito práticos e muito óbvios aí de vícios, que são justamente a gula, a inveja, a incapacidade de atribuir coisas boas a outras pessoas, porque, enfim, só porque você não é assim. Mas então, o que tinha a ver Aristóteles com essa história? Né? Porque como que Aristóteles popularizou a Ética das Virtudes? Aristóteles deu uma ideia de teleologia para a virtude, e essa palavra é esquisita. O que significa isso? A gente quase nunca vê essa palavra. Todo o pessoal do direito tem uma ideia melhor disso, mas a teleologia aristotélica é basicamente a busca pelo propósito daquela coisa. Se você está tentando entender
para onde aquela coisa deve ir, o que ela deve fazer, você tem que definir o propósito dela primeiro. Para que serve uma flauta? Para que serve o governo? Para que serve a nossa cabeça, nosso cérebro, nossa capacidade cognitiva? Para que ele serve? Qual o propósito deles? Né? Então, você primeiro define o propósito, define o que ele deve ser, para depois a gente falar o que segue esse propósito, né? essa ideia aí. Então, eu poderia falar que o propósito do governo é controlar a vida das pessoas. Eu poderia falar que o propósito do governo é garantir segurança e justiça. Eu poderia falar que o propósito da flauta é ser tocada pela melhor flautista possível, e o propósito do flautista é tocar as melhores flautas que existem. É basicamente isso que significa as duas virtudes. Pode passar. Uma outra escola também, talvez a mais enraizada na cabeça das pessoas e que passa batido também. A gente quase nunca sabe que a gente está usando ela, mas a gente faz isso. Né? O consequencialismo é medir a bondade da ação, né? Falar da bondade de uma ação, justificar ela moralmente, defini-la, explicando as consequências dela. Se as consequências dela forem desejáveis, então ela é uma boa ação. Então, por exemplo, se eu como uma maçã e a maçã me satisfaz a minha vontade, a minha fome, eu estou fazendo uma ação que é boa para mim, porque a consequência foi que acabasse, saciasse a minha fome. É bem simples, mas ao mesmo tempo, né, o consequencialismo ele se subdivide em diferentes formatações e traz uma interpretação mais, talvez, de ideia de propósito para ela mesma. Né? Então você tem o consequencialismo do egoísmo ético, que é a ideia de que pessoas autointeressadas, quando agem nessas circunstâncias, elas acabam gerando um saldo positivo social, como dizia Adam Smith na Riqueza das Nações, o pessoal de economia deve conhecer muito bem, uma pessoa que não se preocupa muito com os outros, mas que gera riqueza, que consegue empreender, ela está trazendo um bem para a sociedade porque as pessoas desejam esse bem, compram ele e, portanto, geram um saldo voluntário de ganho-ganho. Ao mesmo tempo, você tem também a ética teleológica, que é a ideia de salvação da alma, a ideia de ir para o paraíso. Você age de forma correta porque você vai ter a sua salvação, você vai para o inferno se você não fizer a coisa certa, se você fizer a coisa certa durante a sua vida, você vai parar lá no paraíso, muito bom paraíso. Então, e talvez a mais importante, que exige uma detalhação muito mais a fundo, seja o utilitarismo, porque ela, na verdade, foi a que popularizou o consequencialismo. Então, vamos lá, vou dar um pouquinho. Eu vou começar fazendo um exemplo, um exercício mental para vocês, e acho que vai ficar bastante direto dessa forma. Essa situação, o que a gente está vendo? Né? São duas casas pegando fogo, uma com uma pessoa e outra com 5. Por que o caminhão de bombeiros está indo apagar a casa com 5 pessoas e deixando a outra pessoa morrer? Bom, porque é óbvio, né? Assim, dado um fato de que não é possível salvar duas casas ao mesmo tempo, talvez seja moral você salvar aquela que gera o menor mal, né? Ou o maior bem. Né? E é exatamente isso que significa o utilitarismo. O maior bem pelo menor custo. Né? Digamos assim, o maior bem, a maior quantidade de pessoas. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso. Então, o utilitarismo é exatamente isso que eu acabei de falar. Né? Nesse slide eu mostro um pouquinho mais ou menos de como funciona a parte principiológica dele, né? Como é que funcionam os axiomas principais que justificam o utilitarismo. O primeiro princípio do bem-estar, que eu acabei de falar, que é o maior bem para a maior parte de pessoas, e a imparcialidade e o universalismo como princípio da agregação é justamente o que garante a ideia de que uma pessoa para outra, entre duas pessoas terem utilidade e outra pessoa ter uma desutilidade, né? Você não segrega esse pensamento, você sempre entende que uma pessoa sofreu mal e outra pessoa sofreu um bem, já é um saldo, digamos assim, se anula, e por isso não é correto, não é moral você se aproveitar de alguém para fazer um bem para si mesmo, né? Fazer às custas de outra pessoa. Pode passar. Esse exemplo aqui é uma contraposição ao liberalismo, né? É um exemplo teórico criado pelo Robert Nozick. E Nozick dizia que existia um problema no utilitarismo chamado monstro utilitarista. Suponha que você veja um rapaz entrando no hospital com todos os seus órgãos saudáveis e você tem aí no hospital 5 câmaras de pessoas que precisam exatamente dos órgãos saudáveis que essa pessoa tem.
Será que a gente mataria esse cara? Seria correto a gente matar esse cara, pegar os órgãos e botar nas pessoas que estão precisando? Você teria a mesma situação. Você teria uma pessoa morrendo à custa de outras 5 que sairiam vivas. Por que isso não é correto? Por que a gente pensa que isso não seria uma coisa menos aprazível, digamos assim, menos palatável? A gente não mata as pessoas para salvar outras 5. Assim, pelo menos não de forma facilmente justificável, a gente não faz isso. Bom, vamos passar então. Então, eu vou falar da deontologia kantiana, que é outra escola lá de filosofia moral, que é a escola de pensamento que sustenta que a moralidade na ação humana surge da ideia de boa vontade. Né? Que, na verdade, boa vontade é um termo meio esdrúxulo, porque Kant era alemão e os termos que ele usava, na verdade, eles eram traduzidos de formas diferentes. Né? Isso vale para Hegel também, mas, enfim, boa vontade, na verdade, significa boas intenções, agir por intenção. Né? Então, o consequencialismo, ele julga as ações pelas consequências deles. O Kant vai dizer justamente o contrário. Ele acredita que o problema, na verdade, é que o consequencialismo ele é pobre, porque ele não entende que as pessoas, às vezes, não sabem quão boas vão ser as consequências das ações delas. Às vezes, elas simplesmente não conseguem prever isso. Mas, ao mesmo tempo, elas agem. Ao mesmo tempo, elas entendem que existem formas morais de se agir através de boas intenções. Então, ele meio que completa com essa crítica ao consequencialismo boa parte de como a gente julga o comportamento moral de um ser humano. O que a gente vai dizer a respeito da forma como uma pessoa age de boa vontade? Né? Ela deve impor a si mesma um dever. Né? Daí a palavra deontologia, que vem de dever. Né? A moralidade ela surge do dever. E se ela surge do dever, esse dever, na verdade, para Kant, não é essa obrigação que a gente é colocado por terceiros, talvez através do Estado, não é uma lei que chegou para a gente, colocam lá e obrigam a gente a agir. Ela, na verdade, é uma lei autoimposta. Você chega para você mesmo e fala, eu acho correto agir dessa forma e eu vou agir assim. Porque eu julgo essa ação, uma forma de agir, eu tenho boas intenções com essa minha lei e eu acho que eu vou fazer o bem fazendo isso, botando essa lei para mim mesmo. E aí, o Kant ele entende essa forma, ele dá essa noção de moralidade através das regras, né, através do uso da razão, e como é que ele classifica, categoriza uma ação moral. Né? Porque, muito embora a gente fale que a ação é essencial, que imposta, de acordo com ele, isso é insuficiente para falar que uma ação é moral de fato. Ele precisa classificar essas regras que a gente coloca para si mesmo. E aí ele vai falar dos imperativos categóricos. Vamos passar a verdade. Então, imperativos categóricos são princípios fundamentais que guiam a nossa formulação dos deveres morais. Kant argumenta que estes sejam categóricos por serem fins em si mesmos. Ou seja, a gente simplesmente aceita porque parece razoável do jeito que está formulado. Né? Então, primeira formulação. Age como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Parece meio complicado, né? Porque o filósofo parece falar também de jeito complicado. Mas, na verdade, é bem simples. O que a gente está falando aqui para a gente não ser hipócrita. É para a gente agir hoje sob a intenção de que a gente não vai se contradizer no futuro. Porque as pessoas à nossa volta a gente não vai atribuir 2 pesos a 2 medidas para essas pessoas. Entendeu? É simplesmente você aceitar que existe uma lógica que segue o seu dever de agir moralmente. E, ao mesmo tempo, você respeitar isso ao longo da sua vida. Pode passar. Segunda formulação, que é mais rica, mais bacana também, age de tal forma que use da humanidade, tanto na tua pessoa, como na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como um fim e nunca simplesmente como um meio. O que significa tratar alguém como um meio? Tratar alguém como um meio é usar essa pessoa, é você sugerir a ela coisas, ou levá-la a concluir, ou enganá-la para fazer aquilo que você acha que ela deve fazer. Né? É você influenciá-la de forma que ela não decida por si mesma aquilo que ela quer. O que a gente está dizendo aqui é que você não pode desrespeitar a autonomia de terceiros. Você tem que agir moralmente, porque agir moralmente é você exatamente respeitar que cada pessoa que está aqui nessa sala pensa de um jeito, tem uma consciência, tem uma autonomia e precisa chegar à conclusão da forma como ela deve agir sozinha, através do uso da própria razão. E ao mesmo tempo, né, quando a gente fala de usar pessoas, Kant era categórico a respeito disso. Kant era categórico em todos os sentidos da filosofia dele, mas principalmente na ideia de que não se pode mentir nunca.
Né? Mentir é necessariamente errado, é negar a razão, é negar a nossa honestidade, a nossa credibilidade. E parece assim um pouquinho radical demais, né? Quando a gente pensa em mentira, a gente entende que tem certas mentiras que não fazem tão mal assim. Consequências não tão ruins assim, nas nossas mentiras, mentiras brancas. Por exemplo, eu coloquei uma ilustração de uma velhinha no hospital aí, né? Uma velhinha, por exemplo, no leito de morte. Suponha que uma velhinha no leito de morte, sua avó talvez, ou uma pessoa que você goste muito, chegue para você e pergunte: será que vai ficar tudo bem comigo? Será que você sabe, você pode me dizer, me assegurar de alguma forma o que vai acontecer comigo, se eu vou ficar bem, se acha que eu vou viver, se acha que eu vou sobreviver? E a gente ia ser um pouco insensível e dizer que você não poderia mentir para essa pessoa e falar que acho que não, acho que você vai acabar morrendo, infelizmente. Eu não é o que os médicos estão falando, deram 2 meses aí para você, não tem como. Mas na verdade, né, a gente entende também que Kant fala de boas intenções. Uma boa resposta, talvez kantiana para isso ao mesmo tempo, seria reconhecer que falar com uma pessoa, por exemplo, assim, que eu não sei o que vai acontecer com você, eu espero que você fique bem, mas eu não digo para você coisas, não tento te enganar, porque é errado eu tentar te levar a crer coisas que eu gostaria que você cresce. Então eu prefiro que você entre nas suas conclusões sozinho, jamais seja manipulado simplesmente porque eu quero, porque eu acho que você feliz é melhor para o meu ego ou para a minha consciência. Outro exemplo também, esse é mais famoso, esse é a crítica consequencialista à mentira, a ideia de mentira kantiana, que não poderia acontecer nunca. Né? Suponha então que vem um rapaz e bate na sua porta, um sequestrador, e você é a mãe de 3 filhos e pergunta para você assim: cadê os seus filhos? Me diga onde é que eles estão. O que um kantiano faria? O que Kant responderia para essa pessoa? Né? E aí, o problema aqui, né, é que fica muito claro que os consequências estão induzindo o pensamento das pessoas a mentir que não é moral, porque mentir simplesmente evitaria que o cara encontrar os filhos, não poderia dizer que ele está na casa do vizinho, simplesmente dizer que eles não estão em casa, não se encontram, enfim. Contar uma mentira para aliviar a minha barra e deixar meus filhos salvos. Mas que a gente vai falar assim: cara, isso não é necessário. Você pode simplesmente falar para o cara que você não confia na índole dele, que você não quer que ele vá na sua casa porque você tem tempo pelos seus filhos. Você acha que os seus filhos não devem ser sequestrados e você julga, acha que ele é um sequestrador. Pode passar, por favor. A última formulação, né, ela é um pouco mais abstrata, parece esquisita, mas ela também pode ser simplificável, eu acho. Portanto, todo ser racional deve agir como se fosse, através de suas máximas, sempre um membro legislador no reino universal dos fins. Reino universal dos fins é muito religioso, né? Parece uma coisa de evangélica, tudo está sendo reino universal. Mas, bom, não tem muito a ver com isso, não. Na verdade, o que a gente está querendo dizer de reino universal dos fins é o que ele categorizava como um mundo onde todas as pessoas agiam de forma autônoma plenamente. É um mundo ideal, é quase como se fosse um paraíso, mas na verdade é como se fosse o limite da perfeição da autonomia humana, do uso da razão. E isso, na verdade, o que a gente estava querendo dizer era que as pessoas deveriam agir como se todos nós fôssemos autônomos. Porque eu não sei se a pessoa com quem eu estou agindo agora não é autônoma e vai pegar o que eu falo de forma literal. Na verdade, o que eu vou fazer é tratá-la como se ela fosse autônoma, na dúvida de eu não saber o que é isso. E aí tem uma frase, talvez, um pouco anti-homoeconômicos, né, que é assim, a forma como os filósofos geralmente retratam o pensamento individualista do homem que só responde a incentivos. Né? E ele vai falar que, justamente por você não estar pensando nas intenções, nas consequências, está pensando nas intenções das pessoas, você deve respeitar a dignidade das pessoas. Né? No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade. Dignidade não tem preço, eu poderia ter dito só simplesmente isso. Pode passar. Libertarianismo. Né? Libertarianismo talvez seja o mais imediato para todos aqui. A gente já ouviu um pouquinho das outras palestras que dialogam com essa ideia também. E o que é o libertarianismo? O libertarianismo é a ideia de autopropriedade com base moral. Né? John Locke foi lá no século XVII e determinou que a propriedade ela derivava de uma extensão do nosso corpo. Ela era o nosso corpo, nós somos donos de nós mesmos, por isso
nós temos pelo menos propriedade de nós mesmos. Né? E aí, a partir disso, ele deriva encontra uma forma lógica de argumentar que mais coisas podem ser nossa propriedade. Se nosso corpo é nossa propriedade, outras coisas também podem, tipo objetos inanimados, com os objetos que a gente mistura o nosso trabalho nele. Né? Pode passar aí, por favor. E aí ele vai falar de apropriação original. Como eu acabei de falar de misturar trabalho para se tornar proprietário de algo, né? Suponha que você chega num campo inanimado, que ninguém nunca passou por ali, pelo menos não há sinal de que ninguém tenha passado por ali, e a partir de que ponto o indivíduo pode dizer que aquele campo que ele acabou de encontrar é dele? A partir do momento, o vai argumentar, que ele misturar o trabalho, aquela terra, com aquele espaço que ele encontrou, com o trabalho dele, e a partir daquilo ali, ele vai determinar que aquilo ali é dele. Vai botar um cercado ali em volta, vai plantar aquela terra, vai colher a maçã. O esforço do trabalho dele justifica, portanto, a propriedade como extensão do corpo dele. Pode passar. Desculpa, volto lá, esqueci de mencionar uma última coisa. Além disso, né, a gente tem a autopropriedade a propriedade como apropriação original. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os direitos de transferência. A gente troca, a gente faz trocas monetárias todos os dias. Né? Aquelas coisas que a gente se autoapropria, mistura o nosso trabalho e estende para nós mesmos, pode ser simplesmente trocado. Eu tenho uma maçã, outra pessoa tem 2 bananas, outra pessoa acha que 2 bananas valem a minha maçã, eu troco e fico com 2 bananas. Muito embora não tenha sido o original proprietário daquelas bananas. Né? Ele aceitou. E essa é uma forma digna, legítima de transferência de bens e que talvez caracterize todo o nosso mercado aí, como a gente entende. Bom, e a partir disso também, o libertarianismo precisa defender de que formas ilegítimas a propriedade pode ser obtida, né? E aí ele vai criar o princípio da não agressão. O princípio da não agressão, ele é bastante simples, na verdade, né? Mas ele tem certas complicações filosóficas mais adiante, mas enfim, simplificando primeiro, depois a gente complicar. Nesse princípio, o libertarianismo sela a razão do seu nome. O conceito negativo de liberdade, né, a liberdade como uma não intervenção positiva na propriedade do indivíduo, ela só é obtida de forma legítima quando não feita de forma de agressão, não feita por forma de ameaça, coerção. Né? Aquilo é só seu se você tivesse recebido aquilo ou se apropriado originalmente daquilo. Se você diz, por exemplo, que uma pessoa deve te dar um objeto porque você vai machucá-la ou porque você, enfim, acha que essa pessoa deveria te dar simplesmente ameaça, bate nela até ela te dar, isso é errado para o libertarianismo. Parece simples, né? Mas é uma coisa bem imediata. Todo mundo aceita uma ideia de propriedade desse jeito, eu acho. Acho que é bem razoável. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem problemas de zona cinza, a gente tem bens comuns, a gente sabe, chega em ser nessa sociedade aqui, e a gente tem uma universidade pública, a gente tem um asfalto, a gente tem as ruas, enfim, os espaços comuns, e tudo isso precisa ser administrado por um órgão que, às vezes, a gente não entende como legítimo dono das nossas coisas, desse espaço público, como se ele fosse violento, digamos assim. A gente não está aqui, não assinou contrato nenhum, a gente simplesmente aceita o fato de ele estar aqui, mas a gente entende que talvez seja errado. Né? E por isso o libertarismo ele tem um ranço muito forte com o governo. Não é todo libertário, obviamente, que é anarquista ou coisa parecida, mas ele tem uma ideia de que o Estado talvez esteja interferindo mais na vida da gente do que a gente acha coerente, né? Correto do ponto de vista da autopropriedade. Pode passar. Bom, aí um conceito bastante oportuno, né, de uma pessoa que talvez não assim, ela não era um novelista, mas ao mesmo tempo a gente falando de libertarianismo, é muito oportuno falar de Thoreau, porque a gente conhece, e ao mesmo tempo ele é interessante porque ele oferece uma forma de se lidar com essa situação horrível do libertarianismo de estar sempre achando que o governo não está roubando a propriedade dela. O que fazer, né? O que a gente faz quando a gente se sente oprimido pelo Estado, oprimido por outra pessoa, que se julga legítima dona da administração de parte dos seus bens ou dos bens públicos em geral. Para Thoreau é simples, basta desobedecer. Desobedecer não simplesmente por desobedecer, desobedecer porque o Estado está agindo imoralmente. Se você se sentir moralmente legitimado, desobedeça.
Faça isso porque o governo talvez não saiba a forma mais moral de administrar seu povo, e essa talvez seja a única forma de você ilustrar e mostrar às pessoas mostrar ao governo principalmente, que está fazendo errado. Né? Faça isso para ter um governo melhor. Né? Thoreau, assim, muitas pessoas gostam de atribuir Thoreau a ideia de anarquismo, né? Porque, enfim, desobedecer, mas não é bem assim. Né? Thoreau deixa diversos escritos no livro de Desobediência Civil, que ele acha que, na verdade, a desobediência é só uma forma de você lutar por um governo que te represente melhor. Um governo que, por exemplo, impõe leis sobre drogas que 80% da população talvez respeite aí, que as pessoas continuem fazendo tráfico de drogas muito, embora essas proibições atravessem gerações e continuem da forma como estão, mesmo sobre financiamento de violência e financiamento escuso, dinheiro do mercado negro, enfim. A gente entende que isso é um pouco de subproduto da proibição do Estado. E a única forma de você prover esses produtos é desobedecendo. Você mostrando, treinando para as pessoas aquilo de forma ilegal. Né? Pode passar. Bom, então essa foi a minha parte teórica, né? A conclusão é basicamente o que eu já disse no começo da palestra, e é uma frase do Kant que talvez seja a frase que ilustra melhor tudo isso que eu falei. O iluminismo é a emergência do homem de sua imaturidade autoimposta. Imaturidade é a inabilidade de usar o seu próprio entendimento sem a orientação de terceiros. Essa imaturidade é autoimposta se sua causa repousar não na falta de conhecimento, mas na indecisão e falta de coragem para guiar-se pela sua consciência. Ouse conhecer, tenha a coragem para usar o seu conhecimento. Portanto, o tema do iluminismo. Por que eu comecei a palestra falando que qualquer pessoa deveria, talvez, filosofar? Né? Porque é exatamente isso. Ouse pensar, ouse conhecer, ouse sair das amarras que você mesmo cria para a sua vida, né? Que você mesmo impõe. Né? Às vezes a gente está aqui falando para um monte de gente que é contra o Estado, mas quantos aqui de fato agem e tentam compreender e usar a razão para responder por que a gente não gosta do Estado, por que a gente precisa acabar com o Estado? Então, é importante que vocês façam isso por vocês mesmos, por coerência mesmo, entendeu? O iluminismo, ele é um chamado, ele é também ele está te chamando, ele está te convidando a fazer isso por você mesmo, por respeito a você e por respeito às pessoas que você gosta. É isso, pode passar. Bom, então a parte teórica acabou, e agora eu vou falar um pouquinho de formas de estruturar o debate. Por exemplo, que eu falei de razão pura e razão prática, e o que isso significa do ponto de vista do debate, né? Como é que a gente constrói perguntas e formas de entender, fazer inferências aí de razão pura e razão prática. Direitos LGBT, né? Todo mundo já entrou no debate disso praticamente, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe que existe uma discordância enorme a respeito disso. Isso está na mídia aí há muitos anos já. E como é que a gente pode abordar essa questão de forma racional, do ponto de vista kantiano da questão, né? Perguntas de razão pura, perguntas de razão de cunho científico, sem julgamento de valor nenhum. Né? O homossexual, ele escolhe ser quem ele é, ou ele simplesmente é socialmente determinado, geneticamente determinado, ele é introduzido, inserido naquela condição de homossexual, como, por exemplo, poderia dizer Hegel, né? E muitas Jean Willis, por exemplo, é um exemplo de deputado que acredita fortemente nisso e que defende essa retórica com muita competência mesmo, acredito também. Perguntas através de razão prática possíveis. Né? Dado que a gente entende que as pessoas são socialmente determinadas, talvez, será que faz sentido a gente diferenciar e separar pessoas por sua sexualidade? Será que faz sentido falar de homossexuais e heterossexuais? Porque não somos todos nós pessoas e escolhas pessoais nossas, né? Por que a gente precisa dar um nome, uma categoria para isso, um rótulo? Bom, só um ponto de razão prática é um exemplo disso, uma forma de entender, de responder essa pergunta é agir de forma moral, entender como é que o comportamento moral deve se fazer. Pode passar para o próximo. Outro exemplo. E esse eu gosto bastante porque eu sou mestrando em economia pela FGV e isso é uma coisa muito recorrente no debate de economia, no debate político em geral e muito enraizado no pensamento de esquerda. Igualitarismo.
Igualitarismo, a pobreza, ela é socialmente determinada, ela é uma escolha, as pessoas que são pobres e talvez escolham ser pobres, será que elas deveriam ser convencidas do contrário? Será que é ruim ser pobre? Será que elas deveriam... Desculpa, essa já é uma pergunta de razão prática, mas será que elas deveriam ser tratadas como se pobre fosse ruim, por exemplo? Uma pergunta de razão prática também. Então é importante a gente distinguir e formular a forma de abordar essas questões, né? Pode passar. Feminismo. Mais ou menos bem parecido aqui com a ideia que a gente separou de direitos LGBT. Será que a sexualidade, a ideia de gênero, é diferenciada geneticamente? As pessoas são inerentemente fragilizadas, mais vitimistas, porque elas têm cargas de hormônio menores que os homens, por exemplo? Isso são perguntas de razão pura. Ninguém está fazendo um julgamento de valor dizendo que as mulheres deveriam se comportar como mulheres. É consequência da forma como ela foi colocada no mundo, simplesmente. Ou então você pode falar também de questões de inclusão social. Uma mulher é colocada num ambiente em que todo mundo trata ela como menininha, dá uma boneca rosa para ela quando ela é criança e ela entende que aquilo ali é o que ela tem que brincar. E por isso ela se identifica como mulher logo cedo, se identifica como algo diferente do homem, né? E aí uma pergunta de razão prática muito parecida com a pergunta de direitos de homossexuais, por exemplo, seria perguntar se é desejável a gente fazer essa segregação. Segregar mulheres de homens, falar que mulheres deveriam ganhar carrinhos também, Hot Wheels, e não brincar só com bonecas, porque isso faz com que elas se diferenciem de homens de forma que elas pensam que talvez não devemos ser como grandes CEOs aí conhecidos na indústria, enfim. São formas de se abordar essa questão aqui. Pode passar. Bom, eu observo. Nem preciso falar muito, né? Talvez vocês saibam muito melhor disso do que eu, mas eu também me assustei com cartazes dizendo que EBSER mata, né? São coisas muito sensacionalistas aí que a gente vem vendo na universidade, não é uma pena, porque se a universidade é um lugar para aprender, né? A gente compromete ela tanto confundindo razão prática de razão pura o tempo inteiro, porque isso não é um fato, né? EBSER mata, como assim? O que significa isso? Né? Existe algum tipo de motivação, assim, de argumentação embasada para simplesmente fazer uma acusação absurda como essa, né? EBSER mata, por que o Estado não bota hospitais EBSER o tempo inteiro no mundo, no país? Não faz sentido nenhum, né? Talvez seja muito leviano falar dessa forma, dizer que é EBSER mata. Eu fiquei muito chocado com isso. Mas enfim, perguntas de razão pura a respeito dessa situação. Né? De que forma a gente poderia administrar a saúde pública? Né? E é uma questão também dos economistas, uma questão dos sociólogos, quais são as consequências históricas de administrações de diferentes formas. São pedaços frios aí que a gente se usaria para se questionar a respeito dessa situação. E pergunta de razão prática, né? Qual é o melhor uso do dinheiro público? Qual é o propósito do dinheiro público? Deveria o dinheiro público existir para a educação, por exemplo? Então a gente vai resgatar muito a ideia de propósito de Aristóteles aqui, nessa pergunta principalmente, para responder coisas imediatas para a gente de problemas que a gente entende que são corriqueiros. Né? A gente está aqui falando de algo que foi decidido há 2 semanas atrás, usando um filósofo de sei lá quantos mil anos atrás. Pode passar. Ajuste fiscal. Eu escolhi essa pergunta porque ela é muito para mim, né, confortável. Por que a gente está passando por um ajuste fiscal? Né? O que um economista realmente responderia? Que o Brasil talvez não fez uma boa gestão das suas contas públicas? Existe um debate na economia, né, heterodoxos contra ortodoxos, que acham que o ajuste fiscal é totalmente desnecessário. O governo poderia gastar muito e acelerar a economia a ponto de que o crescimento acelerado dessa economia financiaria esse endividamento facilmente, a gente não precisaria se preocupar com isso. Ao mesmo tempo, existem outros que acham que o calote da dívida é o correto a se fazer, né? Que a gente está imposto a esse endividamento e que não é justo a gente fazer isso também, mas, enfim, é uma coisa que está muito corriqueira no meu dia a dia, a gente vê muito isso, né? Está no jornal todo dia, né?
O Levi aí fez um contingenciamento de 70 bi essa semana, e o impacto que isso causa na vida das pessoas é realmente muito forte, é muito triste. A gente tem que ver um nível de desemprego tão alto ali no Brasil por causa dessas medidas que são necessárias e causadas também pelo governo. Perguntas de razão prática seriam mais ou menos nessa mesma linha que eu já disse anteriormente, seriam perguntas de propósito da gerência pública, perguntas de que forma o gerenciamento público poderia ser feito mais eficiente, né? Quais são os incentivos que a gente poderia dar para eles, quais são, do ponto de vista moral, né, o que a gente pode fazer para tornar o Brasil uma potência finalmente. Né? Pode passar. Bom, eu encerro com meu último exemplo. E aqui eu gostaria de fazer mais uma provocação. Essa frase do Hayek é muito famosa. A tarefa mais curiosa da economia é demonstrar aos homens quão pouco eles sabem sobre aquilo que imaginam poder planejar. Né? Então, ela está aqui na inferência da razão pura, mas ela soa como razão prática, porque ela está falando do propósito da ciência econômica. Né? Ela está dizendo, o Hayek está argumentando que a proposta da economia é dizer para as pessoas que elas não têm tanto poder de planejamento para o futuro, sim. Mas não é só isso, na verdade. Por que ela é de razão pura antes de ser de prática? Porque Hayek argumentava, está implícito nessa frase, que o governo não tem a capacidade de fazer isso. Ele não seria capaz de planejar o futuro, de entender todas as consequências das suas ações. Mas, ao mesmo tempo, eu ofereci para vocês um arcabouço teórico com um cara chamado Kant, que dizia que conhecer as consequências das ações nem sempre é uma coisa que a gente consegue conhecer. A gente não conhece as consequências das suas ações. E, ao mesmo tempo, a gente age por intenções quando a gente está nessa situação. A gente espera que o que a gente faz vai dar certo. E se a gente está fazendo isso, talvez essa ideia de intenção justifique não, mas explique por que o Estado existe, né? Porque as pessoas simplesmente chegam aqui e falam que o Estado é ineficiente, que o Estado é horroroso, mas ele existe, ele está aqui. Por quê? Eu me pergunto isso todos os dias. E eu acho que essa explicação parece razoável, né? O Estado não existe porque ele é bom para medir as consequências das nossas ações. Ele existe porque as pessoas estão agindo por intenção, agindo porque elas acham que conseguem mudar ainda, e elas não querem desistir disso nunca, muito embora talvez alguém esteja convencido, ou tentando convencê-las de que elas não podem. Enfim, é isso aí da minha palestra. Queria agradecer todo mundo de novo e desculpas aí porque eu passei um pouco rápido demais por tudo. Essa é a minha bibliografia. Na verdade, é mais também muito disso, recomendações de leitura, né? Quem quiser esse material, eu posso mandar para o e-mail de vocês, só me mandar um contato no slide seguinte. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, cara, por essa palestra aí de altíssimo